bem, quais são os tipos de sujeito? Nós temos o sujeito simples, aquele sujeito bem legal, que não é chato, né? Não, não é esse o sujeito simples. Como é que a gente define sujeito simples? Vejam bem, para definir sujeito simples, define-se a partir da sua estrutura, é a forma, certo? Não é mais semântico, já mudou. Definição do sujeito simples é estrutura. O que é o sujeito simples? É o sujeito que tem como núcleo aliás, que tem um único núcleo. Então, aqui, nossa aula de hoje será um pouco mais rápida. Esse sujeito, nossa aula de hoje, ele tem como núcleo a palavra aula. É um núcleo apenas. Então, é o sujeito simples. Outro exemplo. Os participantes falaram de sintaxe a aula toda. Aqui nós temos participantes como núcleo do sujeito. É apenas um elemento que participa deste núcleo. Outro exemplo. Onde estão os exercícios da aula passada? Com a pergunta, é comum que o sujeito, nesse tipo de pergunta direta, né, que o sujeito vá para o final. Onde estão os exercícios da aula passada? A gente poderia colocar no início para observar que se trata do sujeito. Ó. Os exercícios da aula passada estão onde? Porém, na pergunta, essa não é a estrutura mais comum. É que o sujeito fique mesmo para depois. E aqui nós temos como núcleo apenas exercícios. Sobre este assunto, falo eu. Olha só, aqui o sujeito está lá para o final da frase também. Eu falo sobre esse assunto. Então, a gente quer dar um destaque para sobre este assunto e a gente coloca o eu lá para o final. E, inclusive, até o próprio eu acaba ficando enfático aqui pela própria estrutura da frase, né? Mas aqui, então, o eu é sujeito que está para o final da frase e ele é composto, ele tem como núcleo apenas um elemento. Então, aqui, gente, olha só. O núcleo é um pronome indefinido, alguém. E o sujeito é constituído só por esse núcleo. Ergueu a mãozinha, o predicado. Aí, nós temos bastante confusão no sentido de classificação desse elemento, que é muito comum frases como essa serem classificadas como sujeito indeterminado. E a pessoa tem razão em fazer isso, em classificar dessa forma. Por quê? Vejam bem, eu estou dizendo a vocês que a definição de sujeito simples se faz a partir da sua forma. A definição do sujeito indeterminado se faz principalmente a partir da noção semântica do que é indeterminado. Eu não sei de quem é que fez essa ação. E aqui é um exemplo, ó. Alguém ergueu a mãozinha para falar. Eu não sei quem foi. Não tem expresso aí esse ser referente no mundo. Mas eu tenho expresso um elemento que ocupa a posição e o núcleo do sujeito. Portanto, mesmo neste caso, a gente classifica como sujeito simples. Então, o sujeito simples, prof, é aquele que eu consigo ir lá na frase e circular. Isso mesmo, e se tiver apenas um núcleo. Se tiver mais de um núcleo, a gente vai chamar de sujeito composto.